Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém, graças a Deus. Aleluia. As crianças já foram, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, família. Aleluia. Diga assim: os planos de Deus são perfeitos quando você confia nele. Diga de novo: os planos de Deus são perfeitos quando você confia nele. Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, para que possamos entender a palavra do Senhor nessa noite. Podem se assentar. Para que possamos entender a palavra do Senhor nessa noite, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Aleluias. Confesso para os irmãos que o temor hoje é muito maior que o sábado passado. Se você não sente o temor do Senhor, eu te convido a pedir para Ele deixar você sentir um pouquinho do temor dEle. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: ora, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Obrigado, mamãe. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até um lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência, para a tua descendência, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Até aí. Todos nós, saímos de algum lugar para vir a esta terra que o Senhor nos deu. Muitos de nós chamamos-a de terra prometida. Para alguns é somente terra de passagem, mas a outros terra prometida. Não era diferente na vida de Abraão, quando o Senhor aparece a ele e declara e revela o plano que ele tinha através da vida de um homem, com 75 anos de idade, já experienciado na vida. Imagine você aos 75 anos, com a sua vida quase ao fim. 75 anos, de repente o Senhor aparece para a sua vida e diz: é hora de você sair da sua casa, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu garanto que as nossas esposas, elas piravam. Muitas vezes elas com 20, com 30, 40 anos, quando nós falamos que vamos mudar para algum lugar, as nossas esposas já falam: para onde vamos?
E já começa, como é que vai ser a casa, como é que vai ser a escola, como é que vai ser o trabalho, como que vai isso, como que vai ser aquilo, aquele outro. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que confiam no Senhor. E o Senhor falou, nós certamente cumpriremos. Não era diferente na vida de Abraão. Abraão, ele conhecia ao Senhor. E Abraão resolve obedecer à voz do Senhor, e ele pega tudo que ele tinha aos 75 anos, sem olhar para trás, e sai da casa do seu pai. Abraão, para quem não conhece, é um homem riquíssimo. E ele vai em direção a uma terra prometida que o Senhor havia prometido a ele, e a toda a sua descendência. Porém, ele não tinha descendência, porque ele ainda não tinha filhos. Sua esposa até então era estéril, e ele já tinha 75 anos, e filho da sua esposa ainda não havia nascido. E ele vai em direção à promessa do Senhor. E se nós caminharmos um pouco adiante, Gênesis capítulo 15, versículo 13, para que você possa entender. Quando você vai em direção à promessa do Senhor, quando você deixa de olhar as circunstâncias, quando você deixa de se importar com mais nada, com até que nada mais importe, como eu sempre digo, o Senhor, a cada passo que você dá, Ele vai confirmando a sua fé. Mas pastor, por que Ele vai confirmando a sua fé? Porque para dar um passo nós temos que ter fé. Amém. Muitos irmãos, muitas irmãs, eles precisam ver para crer, mas nós precisamos crer para ver. Amém. A vida do cristão é diferente, nós precisamos crer primeiro, para depois ver. Se você é daqueles que precisa ver para crer, reveja os seus conceitos na palavra. E novamente o Senhor aparece a Abraão e diz a ele no meio do caminho da terra para a terra prometida, versículo 13: Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Abraão, num caminho para Canaã, nem filhos tinha ainda, e Deus já estava falando de descendência, que toda a descendência de Abraão ia, toda a descendência dele que ia peregrinar, e sofreria por 400 anos de escravidão. 400 anos depois, o Senhor já sabia o que ia acontecer 400 anos depois. Glória a Deus. E eu e você não confiamos nem que o Senhor está tomando conta do nosso amanhã, que dirá daqui 400 anos. Se você vive para hoje, é muito fraco. É muito fraco. Como diz um amigo meu, nosso Deus é um Deus geracional, aonde uma atitude sua vai falar muito na sua descendência. Um exemplo bem básico: se você morrer aqui nessa terra, os seus filhos vão ser criados aqui nessa terra, consequentemente a sua descendência será inglesa. A probabilidade é altíssima. Mas se você voltar para o Brasil, a sua descendência vai ser o quê? Brasileira. E Abraão recebe ainda uma palavra do Senhor dizendo que toda a descendência dele iria peregrinar e ainda ia sofrer de escravidão por 400 anos. E a palavra do Senhor me leva a pensar qual é a intimidade que Abraão tinha com o Senhor, para que ele revelasse 400 anos depois o que iria acontecer. Eu e você nos preocupamos com o nosso amanhã, que o Senhor revele o nosso amanhã, e o Senhor já estava, sem Abraão se preocupar, revelando 400 anos depois. Aleluia. Que intimidade é essa que aquele homem tinha com Deus? Pergunte para o irmão que está do seu lado: e aí? Tem intimidade para 400 anos? Tem intimidade para 400 anos? Ou daqui uma semana
Agora, pasmem. Deus falou para ele que a descendência dele seria escravizada. Se Deus ia levar ele para uma terra prometida, que manava leite e mel, como que o Senhor fala para ele que a descendência dele iria ser escravizada? Imagina se fosse eu e você, nós correríamos da presença de Deus, porque nós só queremos o que é bom de Deus. Mas sabe por que muitas vezes ele te faz de escravo? Porque eu e você precisamos passar por isso, porque nós não sabemos viver na bênção de Deus. Muitas vezes Deus tem que colocar um anzol no nosso nariz e nos puxar para a presença dele, porque senão nós nos perdemos. Aleluia. Até que você aprenda a depender do Senhor, o anzol dele vai ficar no seu nariz. Sabe o porquê? O Senhor conhece o seu amanhã, o seu depois de amanhã, a sua semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, até a sua morte, a sua eternidade, o Senhor conhece. E 400 anos se passam. E durante esses 400 anos, para que a gente possa ganhar tempo, Abraão ele chega na terra prometida. A sua esposa recebe a promessa, que era o filho, que era Isaac. Depois nasce Jacó. Depois nascem os 12 patriarcas que compõem as 12 tribos de Israel. E o penúltimo nascido de Jacó se chamava José. E José nasce, a palavra de Deus diz que os seus irmãos invejavam a José, porém o Senhor era com José. E a palavra do Senhor diz que José foi vendido como escravo, aonde? Para o Egito. E de repente a palavra do Senhor diz, eu estou resumindo para a gente ganhar tempo, meus irmãos, para a gente chegar no ponto principal. E a palavra do Senhor diz que, estando no Egito, ele foi feito de escravo, 20 anos depois sofrendo como escravo. 20 anos depois, sofrendo como escravo. Imagina eu e você fazendo biquinho para Deus, por Deus nos deixar sendo escravos. Nós passamos por uma prova, meus irmãos, já estamos murmurando contra Deus. Nós não podemos aguentar nada de Deus que já estamos murmurando. Nada que já estamos murmurando. E a palavra do Senhor continua dizendo que toda a sua parentela de José foi para o Egito atrás de comida, e de repente eles descobriram que o irmão estava vivo. E de repente toda a família sai da terra de Canaã, que havia uma fome muito grande, e vai para a terra do Egito, onde estava José. E de repente eles formaram família naquele lugar. Passou a geração de José, vieram seus filhos, e vieram os filhos de seus filhos, e de repente 400 anos se passaram. E a palavra do Senhor diz que os filhos de Israel, dos israelitas, eram muito numerosos que os filhos dos egípcios. Agora estamos quase chegando onde nós precisamos chegar. Aleluias. Anos. E aquele povo que havia herdado uma terra que manava leite e mel, eles estavam vivendo como escravos de Faraó no Egito. E de repente aquele povo começou a clamar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles conheciam ao Deus de seus pais. 4, 5, 6 gerações ali clamando a Deus por um libertador, clamando ao Senhor, clamando, e a palavra do Senhor conta que os filhos dos israelitas nasciam muito mais do que os filhos dos egípcios, porque as mulheres israelitas eram muito fortes. Você pode ler Êxodo capítulo 1, 2 e 3, eu vou ganhar tempo aqui com você. E a mulher dos crentes são fortes? E as mulheres dos crentes são fortes?
confesso para vocês que eu estou num temor dessa palavra. E a Bíblia nos conta que nasciam-se muitos filhos israelitas, porque as mulheres eram muito poderosas e fortes. E de repente, o faraó viu que nasciam muitas crianças. E ele baixa um decreto dizendo que era para ser jogado todos os meninos que nascessem no rio, mortos. Eram para ser mortos. Porque aquele povo escravo estava se tornando muito mais numeroso do que os egípcios. Mas de repente, nasceu um menino. E aquele menino, a sua mãe consegue esconder o seu nascimento. E a palavra do Senhor nos conta que por 3 meses, ela com sua mãe conseguiu esconder o menino. E de repente ela não conseguiu esconder mais. E ela resolve fazer um cestinho. E coloca aquele cesto no rio. E aquele cesto, imagina aquele cesto descendo o rio abaixo com aquela criança dentro do cesto, de aproximadamente 3 meses. E a palavra de Deus nos conta que havia uma mulher tomando banho no rio. E ela era filha de Faraó. Até isso o Senhor sabia, que havia uma mulher tomando banho no rio. E aquela mulher nada mais, nada menos era do que a filha de Faraó. E aquela mulher vê aquele cestinho, manda a sua serva pegar aquele cesto, e ela olha aquela criança. E de repente ela, observando os traços daquele menino, ela reconhece que era um filho de judeu, um filho de israelita. Se alguém olhar no seu rosto, é possível identificar Jesus em você? Se alguém olhar na sua face, é possível identificar Jesus em você? Eu posso te garantir que é. Porque o Espírito testifica. Aqueles que são e aqueles que não são. Já contei aqui a história do irmão César, não contei? Todos já conhecem, né? Minha esposa já ouviu mais de 1000 vezes. Aleluias. E aquela mulher pega aquele menino e de repente ela olha para o seu lado e aparece uma menininha. E de repente ela diz: ei, se você quiser eu posso pedir para uma ama de leite amamentar esse bebê. E a filha de Faraó acha uma boa ideia e manda chamar aquela mulher, e a mulher vem, e a mulher nada mais, nada menos era que a mãe daquele bebê. E a filha de Faraó começou a pagar salário para a mãe de Moisés, para alimentá-lo. O que o nosso Deus não faz? Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo que Moisés, ele crescia, e em certo tempo ele foi desmamado. E a palavra de Deus conta que ele foi enviado para dentro do palácio de Faraó. Mas como foi enviado para dentro do palácio de Faraó, sendo que Faraó havia mandado matar todos os bebês? Os planos de Deus são perfeitos. E ele esconde um homem, aquele que deveria morrer, dentro da casa do inimigo. Deus coloca Moisés dentro do palácio real para ser educado na melhor educação do mundo. A palavra diz que ele era douto em várias ciências, um homem letrado, um homem doutorado, por causa dos ensinamentos que ele recebeu no palácio. E ele foi criado pela filha de Faraó com todas as mordomias reais. Aquele que deveria morrer, ele foi criado dentro da casa do inimigo. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que Moisés, ele crescia.
E de repente ele saiu para vistoriar as obras de Faraó. E de repente ele avista 2 homens lutando. E aqueles homens eram escravos. E aqueles eram escravos eram israelitas. Escravos do seu próprio povo. E Moisés, já tendo consciência, sabendo que ele havia vindo de origem hebraica, de origem israelita, ele sabia que o seu povo havia sido escravizado, era escravizado. E ele começa a tomar a dor do seu povo. E de repente ele vê 2 israelitas lutando, ele vai e resolve matar um. E ele olha para o lado, não vê ninguém e acaba voltando para dentro do palácio. De repente, Faraó descobre que ele havia matado um homem e manda matar Moisés. E Moisés sai fugindo de dentro do palácio. Com aproximadamente 40 anos, 35, 40 anos, ele sai de dentro do palácio de Faraó e vai rumo às terras de Midian, a um lugar deserto. E de repente, chegando naquele lugar deserto, ele avista um poço de água no deserto. Aonde é menos provável um poço de água, havia um poço de água. Diga assim: o nosso Deus não precisa de probabilidade. Nosso Deus não precisa de nada. O nosso Deus somente precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Moisés chega às terras de Midian correndo, fugido, foragido. E de repente ele avista algumas mulheres dando de beber aos seus animais. E alguns outros pastores não deixavam que elas alimentassem, que elas dessem de água para as suas ovelhas com o rebanho de seu pai Jetro. E Moisés vai e expulsa aqueles pastores dali de ovelhas e dá de beber aos animais de Jetro. E as moças voltam para casa e contam tudo para Jetro. Jetro manda chamar aquele homem para vir à casa dele. Estamos chegando lá, não se preocupa não. E de repente, na casa de Jetro, aquele homem resolve dar uma de suas filhas, a sua filha mais velha, Zípora, como esposa de Moisés. E Moisés constitui família, nascem 2 meninos. E a palavra de Deus diz que ele pastoreava as ovelhas de seu sogro. Eu fico imaginando Moisés, criado num palácio, deixou toda aquela vida real, foi para uma terra que ele não conhecia. Chegando naquela terra, ele constitui família, estava pastoreando as ovelhas e todo o rebanho de seu sogro ali, com a vida ganha, tranquilo, só esperando o sogro morrer para herdar a herança. Não é verdade? Que cristocidência é essa? E de repente Moisés ali, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Perdão. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Obrigado, irmã Amanda. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, um sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Senhor teu Deus, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Imagine aquela cena, Moisés apacentando o rebanho ali tranquilamente. E de repente ele olha aquele arbusto, aquela sarça nada mais, nada menos que uma árvore do deserto, aonde a árvore ela começou a pegar fogo. Uma árvore no deserto é comum pegar fogo. Porém, se você analisar a palavra, é por isso que eu digo, não basta nós lermos a palavra do Senhor. Salmo capítulo 1 diz assim que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, nós chegamos ali no ponto em que Moisés, o que chamou a atenção dele não foi o fogo, foi que a sarça, a árvore, ela não se consumia, nem os seus galhos, nem as suas folhas se consumiam. Por isso que nós precisamos estar atentos aos detalhes. Nós estamos fazendo o estudo da palavra, e eu gosto de escrever cada vírgula que lá tem, porque eu já li, eu já estudei, mas eu estou fazendo agora cada letra, cada palavra, porque eu não quero perder um A da palavra do Senhor. E Moisés vê aquela cena, aquela árvore pegando fogo. Imagina o que é isso, meus irmãos. Aquela árvore pegando fogo, porém ela não se consumindo. E de repente ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Até lá em Manchester Deus te acha. Você saiu de Goiânia, você saiu de Minas, você saiu do Paraná, você saiu da onde? Dos mais diversos estados, de Angola, de São Tomé, Cabo Verde, de África, para o Senhor te encontrar aqui em Manchester. Deus precisou te trazer do outro lado do mundo. Deus precisou te tirar lá do Egito, da casa de Faraó, para te levar a Midian, para ter um encontro com Ele. Para ter um encontro com Ele. Quando nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, quando você sente verdadeiramente a presença do Senhor, é impossível continuar da mesma forma. É impossível conhecer ao Senhor, ter um encontro real com Ele e continuar da vida com a mesma forma. Aleluia. E Moisés, ele se aproxima daquela sarça, e o Senhor diz: opa, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde você pisa é um lugar santo. A palavra fogo na Bíblia nos remete ao Espírito Santo de Deus. E quando você foi feito templo do Espírito Santo de Deus, automaticamente o fogo do Senhor se apossou da sua vida. Porque você se torna a propriedade, você se torna o templo do Espírito Santo de Deus. Você se torna o templo dele. Porém, muitas vezes nós não tiramos as nossas sandálias. E quando nós precisamos tirar as nossas sandálias para chegar na presença de Deus, muitas vezes é todo o mundo que nós carregávamos na nossa vida até conhecer ao Senhor. E Moisés, ele tem um encontro real com o Deus do seu pai, com o Deus dos seus avós, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Ele estava na presença de Deus. E eu e você temos a oportunidade de estarmos na presença dele 24 horas por dia. A palavra diz que o Espírito intercede junto ao Pai por mim e por você com gemidos inexprimíveis o tempo todo. Mas o porquê que eu não me relaciono com Ele? O porquê que eu não sinto Ele? Moisés, ele teve que tirar suas sandálias. Tirar suas sandálias significa deixar todo o seu passado para trás. Deixar todo o seu eu para trás. Se você não deixar o seu eu para trás, se você não deixar o pecado para trás, você não vai ter um encontro real com Deus como Ele deseja se apresentar para você. Moisés precisou ficar 40 anos nas terras de seu sogro, apacentando ovelhas. Um homem que foi instruído na lei, na ciência, em tudo. Não responda para mim não. Quantos aqui fizeram faculdade no Brasil, tiveram empresas, isso, aquilo, aquele outro, e largaram tudo para estar nessa terra? Mas tudo que você largou não pode significar nada. Porque enquanto significar algo, Deus não pode te encher da forma que Ele deseja te encher. Deus não pode se revelar da forma que Ele deseja se revelar para você. Enquanto Moisés não tirou as sandálias que representavam todo o Egito, ele não pôde receber a revelação. Ele não pôde receber mais a presença de Deus que estava ali naquele lugar. Aleluia, Senhor. Diga assim para o irmão que está do seu lado: larga tudo para trás. O que não convém, você precisa largar. Mas não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Capítulo 5, irmã, manda por favor. Capítulo 3, versículo 5, perdão. E disse: não te achegues para cá, tire o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porquanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o Senhor deseja te usar para tirar os filhos de Israel do Egito. Existe um pormenor, pastor. Você deseja ser usado? Você quer ser usado? Você quer ser usado? 400 anos antes, Deus já havia falado a Abraão que o povo estaria naquela situação. Quem sabe um avô seu
Já sabia que você estaria aqui hoje? Servindo a Deus em uma terra estranha. Você só vai saber na eternidade. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para dentro de nós mesmos. A primeira coisa, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, dessa magnitude, nós olhamos para dentro de nós mesmos e perguntamos: mas Senhor, quem sou eu para que seja usado e ousado pelo Senhor nas tuas mãos para fazer tamanha e tremenda obra? Amém. Diga assim para o irmão que está do seu lado: você não é ninguém. E precisa continuar não sendo ninguém. Porque se você for alguém, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Amados, não responda. Você conhece o nome de Deus? Não responda. Você conhece o nome do Deus que você serve? Aliás, você conhece os nomes dele? Glória a Deus. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Glória a Deus. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Simplesmente Ele é. Simplesmente Ele é. Aleluia, Senhor. Ele é. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente que vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Vou fazer uma pausa aqui. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe perfeitamente o que você está passando. Porém, diga assim: porém, você vai continuar passando isso? Ou você vai querer sair do Egito? Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, pode passar, por favor, uma terra que manda leite e mel, e ouvirão a sua voz. E irás tu, os anciões de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhes-eis: assim diz o Deus dos hebreus que nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir um caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus deu o plano para Moisés. Deus sabia o que o rei do Egito ia falar. Meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle e autoridade do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Ele sabe
sabe da conta que você tem que pagar amanhã, Ele sabe do aluguel que você tem que pagar e você não tem dinheiro. Glória a Deus. Ele sabe de tudo que você precisa e você não tem. Porém, Ele está te esticando para aumentar ainda mais a sua confiança nele. Eu lembro que há uns 30 dias atrás eu disse para o irmão: meu irmão, não sei de onde que vai vir, mas vai vir. Eu não sei de onde que vai vir, mas Deus proverá. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus na sua vida. Porque se você não tiver fé para sair desse deserto, você vai continuar lá por muito tempo, até você aprender, até você ser encontrado por Deus, até o seu clamor chegar diante de Deus. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois de vos deixar ir. E eu darei graça a este povo e aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando você sair de lá, vocês não sairão de mãos vazias. Olha só, Deus prometendo a um povo que era escravo, dizendo que eles seriam libertos e que ainda eles sairiam com todos os despojos do Egito. Deus disse na palavra que eles pedissem para os seus vizinhos peças de ouro, de prata. Já imaginou o que é isso? Nós precisamos, meus irmãos, remover a nossa mentalidade de escravo, remover a nossa mentalidade de mundo, e colocar a nossa mentalidade da palavra de Deus em nós. Por isso que quando eu digo que nós precisamos ter a nossa vida alinhada com a palavra de Deus, é que nós precisamos remover todo mundo dos nossos olhos, todo mundo da nossa vida, porque o que Deus está fazendo em nosso meio é algo gigantesco demais aos nossos olhos, e Ele conta com cada um de vocês. Se fosse algo natural, meus irmãos, Deus faria de qualquer jeito, mas não é algo sobrenatural que nós já estamos vivendo em nosso meio. Ou nós não vimos que os céus se abriram por 2 vezes, ou nós não vimos cura de câncer neste lugar, cura de estômago, sem contar os mais diversos milagres aqui neste lugar. O que mais Deus vai fazer, precisar fazer para você crer? O que mais? E Deus continua falando com Moisés ali naquela sarça, dizendo: porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Se alguém falar para você que o povo inglês, que o teu vizinho vai te abençoar com peças de ouro, com peças de prata, com vestes, e sendo que você não sabe falar uma palavra de inglês, qual seria o seu entendimento? Mas eu não sei ir lá pedir um anel para ele, eu não sei falar gold em inglês. Gold. Por isso que nós precisamos remover a nossa mentalidade carnal de nossas vidas, para que a mentalidade de Cristo esteja em nós. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz,
Por que dirão, o Senhor não te apareceu? A primeira coisa que vou te dizer é que Deus não te prometeu nada. A primeira coisa que o mundo, aquele que não conhece a Deus, vai te dizer é que Deus não te prometeu nada. Muitas vezes até a tua família vai te dizer: ei filha, deixa de sonhar, Deus não te falou nada não. Desce aí, ó. E o Senhor disse-lhe: o que é isso na sua mão? E ele disse: é uma vara. E ele disse: lança-na na terra. E ele a lançou em terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Imagine a cena. Imagine só a cena. Ali a glória de Deus na frente de Moisés. E ele conversando com a glória de Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui que você vai se escandalizar, não precisamos disso. Quando nós somos mais maduros, nós voltamos nesse assunto. Por isso que eu digo que nós precisamos sair do leitinho. E a palavra do Senhor diz que Moisés, ele saiu correndo da sua própria vara, que se transformou em cobra, que o Senhor havia transformado em cobra. Diga assim para o irmão que está do seu lado: do que você está correndo? Não é preciso correr. Fique onde você está. Não saia da presença de Deus. Não é preciso correr da presença de Deus, meus irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, é o melhor lugar para estar. Essa semana eu recebi uma visita à noite. E eu comecei a conversar com esse irmão, era 1h da manhã. E ali falando sobre as coisas de Deus. Quando nós demos por conta, eram 6 e tal da manhã. Quando nós falamos das coisas do Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, não dá vontade de sair. Sabe por quê? É preciso conhecer ao Senhor. Eu me lembro que quando eu era de outra religião, eu ficava empurrando o ponteiro do relógio para ele passar mais rápido, para acabar logo. Depois que eu me converti, eu amo estar na casa de Deus. E 2 horas elas voam, um piscar de olhos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou uma vara de novo na sua mão. Para que creio que apareceu o Senhor teu Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu peito. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a colocar a sua mão de novo no seu peito. E tornou a colocar a sua mão, e depois a sua mão estava curada. E aconteceu que eles não, e acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do teu primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E aconteceu que, se ainda eles não crerem, nem ouvirem a tua voz, tomarás a água do rio e derramarás na terra seca, e as águas que tornarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: ah, meu Deus, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Deus queria que um homem fosse falar com o rei do Egito, com o faraó, e esse homem tinha problema na fala, ele era gago. Mas eu, Senhor, não se limite. Amados, muitos de nós temos limitado o poder de Deus nas nossas vidas,
porque nós temos olhado a nossa vida com os nossos próprios olhos. Mas eu e você não fomos chamados para olhar com os nossos olhos carnais, mas sim com os nossos olhos espirituais. Nós não fomos chamados a viver segundo a nossa vontade, mas de fé em fé no Senhor. Amém. Glória a Deus. E para encerrar, e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Mas pastor, eu não sei falar uma palavra. O Senhor te diz: quem fez a sua boca? Irmãos, eu não sei falar. Eu não sei falar. Se você for ter comigo no meu dia a dia, eu sou tímido, eu sou calado. A minha esposa sabe disso, os que me conhecem mais perto sabem disso. Mas quando você está na presença de Deus, o Senhor coloca palavras na sua boca. Quando você se coloca na presença de Deus como instrumento nas mãos dele, ele tem responsabilidade de tudo que sai da sua boca. Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vamos nos colocar de pé. Essa noite, meus irmãos, gostaria de chamar o grupo de louvor aqui em cima. Essa noite é uma noite como, Senhor. Pai, se existe alguém doente no nosso meio, que seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Mas principalmente eu profetizo um alinhamento na vida de cada um de nós segundo a tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, do amor de Deus Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus, do Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Ide em paz. Ide em paz. Ide em paz. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Dê um abraço do irmão que está do seu lado.